Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Cássia, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, você está acompanhando o julgamento aí no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Sua análise até agora, Vera? Pois é, Sardenberg, um voto que surpreendeu bastante, tanto pelo grau de divergência em relação à denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Bonet, e ao relator Alexandre de Moraes, quanto por uma certa agressividade em relação ao colega de primeira turma e um tom meio professoral que ele adotou para praticamente dar aula de direito para o Alexandre e também para o procurador-geral. O clima foi ficando bastante tenso ao longo da sessão, com um desconforto palpável ali entre os ministros, e mesmo o PGR demonstrando não estar satisfeito com a forma como o ministro encaminhou o voto, porque ele começou dizendo que o ministro fez um trabalho dedicado, e foi o máximo de adjetivo que ele conseguiu dar, para a partir dali começar a demolir o voto dele, e com muitas insinuações bastante agressivas, que é preciso que seja um voto técnico, que não pode ceder a paixões políticas, que a boa técnica manda isso e aquilo, que a doutrina diz isso e aquilo, e geralmente o isso e aquilo sendo o oposto do que o ministro Alexandre de Moraes sustentou. Então, o ministro fez uma longa análise sobre as preliminares apresentadas pela defesa, acolheu 3 delas, então, nessas 3, ele disse que o julgamento não deveria estar sendo na turma, que se fosse aliás, que não devia ser nem no Supremo, mas que sendo no Supremo não deveria ser na turma, e também acolheu uma 3ª preliminar. E aí, na análise da delação do tenente-coronel Mauricídio, quando se achou que ele iria acolher a 4ª preliminar, aí nesse caso ele divergiu do que se imaginava que ele divergiria e acolheu a delação, inclusive concordando com a PGR quanto à pena que deve ser imputada a ele. Nas preliminares que ele acolheu, ele disse que elas seriam suficientes para decretar a nulidade absoluta do processo. Ele também, a 3ª preliminar que ele acolheu foi a de cerceamento da defesa, por meio do chamado document dumping, que é a prática de você não dar à defesa o tempo suficiente para analisar uma grande quantidade de provas. Então, essa parte foi bem enfática, e aí quando ele começou o voto, ou seja, a analisar a questão, ele já derrubou um dos crimes, derrubou o crime de organização criminosa para todos os réus, e está no caminho de derrubar também a acusação de dano a patrimônio tombado, porque ele está dizendo que não ficou provada a relação entre os réus desse núcleo e o 8 de janeiro, e que, então, não se pode fazer suposições e ilações e condená-los por isso. Ele ainda não terminou essa parte, mas está prestes a dizer que não pode ser imputado a esses réus também o crime de dano ao patrimônio. E, por fim, nos crimes mais graves que são imputados, né, que são tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ele vai dizer, já deixou indicado isso, que tem que ser punido como um crime só, porque haveria o princípio da consunção dos delitos, ou seja, eles aconteceram juntos e um absorve o outro, não podem ser punidos separadamente. Tá certo. Bom, continua o voto do ministro Fux ao longo da tarde, e aí ficam faltando os votos de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Mas hoje, pelo jeito, só o voto de Fux, porque ele disse que ainda tem muita coisa a dizer. Por hora, Vera Magalhães, por hora, obrigado. Voltamos amanhã. Obrigado. Obrigada, Sardenberg. Um abraço para vocês. Até mais.